Ok. Porque a Lili, ela não basta vir aqui, ela quer atenção ainda. Ela quer aparecer na aula, gente. Ó, essa aqui é a Lili, tá? Tá querendo ter aula de personalidade com vocês. O que foi? O que você quer? Então, pessoal, a gente... uma graça, né? É uma lindona. A lição é uma lindona. Tem que deixar, porque ela fica arranhando a porta aqui, ó. Se eu não abro, ela me faz perder a concentração. Então, pessoal, essa parte do self, que é o segundo item aqui, vai descrever como, teoricamente, os autores pensam que é esse eu da pessoa, né? Se é uma substância, o que é, né? Mas, enfim, o eu é essa unidade. É a parte que organiza a pessoa e que nos possibilita saber que nós somos quem nós somos. Então, quando a gente acorda de manhã, todo dia, a gente sabe quem é. Por quê? Porque a gente tem uma unidade, né, do nosso passado, da nossa história, do nosso presente. Então, inclusive, sintomas psiquiátricos que existem têm relação com a despersonalização, ou seja, a pessoa não saber quem ela é. Então, nós temos uma unidade, nós temos um eu. E esse eu é o nosso self, né? Essa dimensão que pode ser muitas vezes considerada mais espiritual, enfim, né? A Cleide diz que às vezes acorda sem saber, mas aí logo você sabe, né, Cleide? Porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, faz muito tempo que não acontece comigo, mas já aconteceu de eu acordar e não saber o dia que é, o que eu teria que fazer naquele dia, mas dá uma angústia tão terrível, porque você não tem controle, você não sabe, né? Então, eu imagino que ter esse sintoma psiquiátrico deve ser, assim, terrível, porque a gente vive isso num momento, mas logo a gente consegue recobrar. É o famoso branco mesmo que a gente tem, né? E aí a gente consegue depois retomar isso. Mas uma pessoa que está adoecida, ela não consegue. A terceira, cada indivíduo vai exigir uma abordagem exclusiva? Não, gente. Principalmente para você saber se é de manhã ou de noite, é bem isso mesmo. Por que que cada indivíduo não pode exigir uma abordagem exclusiva? Porque para ser uma teoria científica, ela tem que ser aplicável a todos os indivíduos. Então, se eu chego lá um paciente na clínica para mim e eu vou tentar ajudá-lo, eu não vou escolher a abordagem teórica a partir do que ele apresenta de sintoma. Eu vou atender todos que chegam até a minha clínica a partir da psicanálise. Claro que para algumas questões a gente entende que algumas abordagens são mais interessantes no início. Por exemplo, um usuário de droga, ele tem um comportamento perigoso, que é o consumo de drogas. Então, ele precisa cessar ou mudar esse comportamento de uma forma imediata, mais rápida. Então, para o usuário de droga, talvez ir para um tratamento psicanalítico agora não seja o melhor para ele, porque ele precisa mudar o comportamento agora. Ele está colocando em risco a vida dele. Então, ele vai lá para uma psicóloga, um psicólogo behaviorista, vai mudar o comportamento, vai conseguir mudar na vida dele aquilo que leva ao uso da droga, enfim, né? Transformar isso ambientalmente, e aí depois ele pode ir lá para a psicanálise para entender quais as questões inconscientes que talvez o motivaram ou levaram a ser um dependente químico. E aí a gente fala de conhecimentos e transformações mais profundas. Mas qualquer aspecto ou qualquer demanda pode ser trabalhada por todas as abordagens, tá? Então, a abordagem não tem a ver com a necessidade da pessoa. A abordagem, ela é geral, ela se aplica a todos os seres humanos.
Então, não é uma para cada pessoa de acordo com aquilo que a pessoa tem, não é assim que funciona. Existem diferenças entre homens e mulheres? Essa discussão, durante muito tempo, esteve presente, principalmente naquelas abordagens que enfatizavam mais as características de personalidade, e enfatizavam, sobretudo, as características que diferenciavam os homens das mulheres. Existem diferenças em comportamento, em modo de, às vezes, pensar, enfim, diante de determinadas situações entre os homens e as mulheres? O que vocês acham? Vocês acham que tem diferença? É. Sim, não, talvez. Professor, eu acho que sim. Uhum, tá. Eu acho que, tipo, depende, né? Porque além da diferença física, biológica, acho que tem a diferença no jeito da pessoa pensar. Tipo, o homem é mais explosivo, mais bruto, entre aspas, né? E a mulher é mais Uhum, calma, mais sensível, ela pensa mais, assim, raciocínio. uhum, É o que eu acho, né? tá. A Emiliane diz que, particularmente, ela acha que não, porque muitas vezes ela tem um raciocínio masculino. A Cleide está dizendo que, em alguns pontos, ela acha que sim. E, realmente, pessoal, isso não é algo que... não é uma discussão simples e que tenha já, assim, teorias que fechem essa perspectiva, essa discussão. Só que aí quando a gente olha que existem diferenças entre os homens e mulheres, para além da diferença anatômica e biológica, é fato, né? Existem diferenças. Mas essas diferenças, elas são da ordem do biológico, ou elas são determinadas biologicamente, ou elas são culturais e sociais? Ou seja, o que faz com que, e aí não vamos generalizar, porque a própria Emiliana disse, ó, às vezes eu penso que nem homem. Então, isso que o Ronaldo, né, não sei se foi o Ronaldo, o irmão dele, disse sobre as mulheres são mais calmas. Será que todas as mulheres são calmas? Será que não tem mulheres agressivas? Ou ainda explosivas? A Joyce diz que tem, eu também concordo. Todas as mulheres são consideradas delicadas? A Cleide vai dizer assim, como existem homens que são doces, mais sensíveis. Então, o que a gente percebe é que existem características humanas, mas que essas características, por algum motivo, elas foram divididas entre os gêneros e se estimula socialmente e culturalmente determinadas características nos homens e determinadas características nas mulheres. Então, os homens, eles são educados para não serem sensíveis. Eles são educados para ser forte, macho, enfim, né? As mulheres são educadas para serem cuidadoras, delicadas, enfim. Significa que todas serão? Não. Significa que todos os homens são agressivos? Não necessariamente. Então, existem as diferenças que são biológicas, a gente não pode negar, mas basicamente os estudos de gênero vêm cada vez mais nos mostrando que as diferenças estão muito mais vinculadas àquilo que culturalmente e socialmente é aceito, inclusive que leva ao desenvolvimento de questões, por exemplo, cognitivas, né? Se você tem a possibilidade de que isso aconteceu muito por muito tempo. Os meninos, eles tinham uma vida
fora de casa, mais livre, né? Então, corria, chutava bola, ia para sítio sozinho, pelo menos aqui, né? É o que eu me lembro, assim, dos meninos que eu conheci. E as meninas eram educadas para ficar dentro de casa, ou brincar ali de boneca, enfim. Quais as funções psíquicas são mais estimuladas quando você vai, anda quilômetros de distância, sozinho, depois volta para casa, aí sobe na árvore, aí desce da árvore, enfim. A dimensão espaço-temporal. Então, será que o cérebro da mulher é menos desenvolvido nesse sentido? Ou, se existem diferenças funcionais, essas diferenças são desde o nascimento ou justamente porque as vivências levaram a diferentes níveis de desenvolvimento? Então, são perguntas que eu faço, tá? Não tem resposta única para tudo isso, mas, enfim, cada vez mais as teorias de personalidade estão considerando as discussões de gênero e as diferenças de educação que recebem os homens e as mulheres, os papéis sociais que eles vão ocupando na sociedade, e que isso tem relação direta com a personalidade, com o modo de ser de cada um. A gente não pode desconsiderar isso, né? A dimensão cultural e, como disse aqui a Fernanda, a construção social. A Joyce disse, eu sou explosiva, meu marido calmo. Né? Se fosse por esse lado, trocamos as personalidades aqui em casa. Exatamente. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso. E aí, por que é importante a gente entender todos esses fatores? Para a gente entender como é complexo esse objeto de investigação da psicologia e como nós, seres humanos, somos complexos naquilo que somos. E existem muitos elementos que estão nos constituindo, que constituem a nossa personalidade. Tá? Pessoa versus circunstância. Será que as pessoas mudam de personalidade de acordo com a circunstância? Ou as circunstâncias exigem que alguns aspectos fiquem mais à mostra do que outros? Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela pode ser extrovertida em outros ambientes, em outras circunstâncias? Será isso possível? A gente sabe que os ambientes, eles exigem da gente determinados comportamentos. Né? Nossa, gente, a Lili tá aqui no meu colo, mas tá doendo meu braço, porque ela tá muito gorda. E tá roncando ainda, pra vocês terem ideia, tá? Ai, Lili, deixa eu baixar meu braço. Você não acha que você tá muito gordinha pra você ficar assim? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Ai. Vamos lá. Quando eu trabalho, ela descansa, tá folgada. E ronca, viu, gente? Ronca. Por exemplo, isso aqui que a gente está vivendo aqui, né, de eu mostrar para vocês a minha cachorra, enfim, né, essa relação a gente só pode estabelecer pela condição que a gente está vivendo agora, né, de eu estar na minha casa, enfim, né. Se eu estivesse lá na faculdade, vocês na sala de aula, isso não estaria acontecendo. Então, existem sim. E aí as pessoas poderiam me ver, e isso é muito comum, eu já adianto, que as pessoas, quando me veem a primeira vez, elas acham que eu sou muito séria, né? Então, que constroem uma imagem de mim a partir dessa primeira percepção, que é de seriedade, enfim, né? De ser brava, não sei por quê, porque eu sou tão legal, assim, não entendo essas teorias, mas tem a ver com a expressão do rosto, enfim, né? Uma série de coisas que fazem parte da minha personalidade, mas que em determinados ambientes e circunstâncias, as pessoas não pensam dessa forma porque podem conhecer outros aspectos meus que eu, de alguma forma, consigo mostrar nesses ambientes de maior intimidade, enfim, que em contexto de trabalho, por exemplo, eu não consigo demonstrar facilmente. A Joyce já disse, ó, que eu tenho cara de séria mesmo. Realmente, eu vejo às vezes os vídeos que eu gravo e falo, gente do céu, olha que
que cara de brava, né? Mas eu não estou brava, eu estou séria pensando, né? Geralmente eu fico com essa expressão quando eu estou pensando alguma coisa. Enfim, mas à medida que as pessoas vão me conhecendo, essa percepção vai sendo transformada também. Mas é claro que o ambiente de trabalho, as relações de trabalho exigem da gente um nível de seriedade, vocês não concordam? Inclusive, se você vai trabalhar numa empresa que força muito essa dimensão mais íntima, nem sempre a empresa vai valorizar, né? Então, a gente precisa ter essa condição de perceber o ambiente também e, a partir disso, expressar características. Mas não significa que a gente tenha várias personalidades. Significa que a gente tem várias características e que determinados ambientes possibilitam a expressão de algumas em detrimento de outras. Em casa, a gente é mais a gente, mais espontâneo, né? As pessoas já nos conhecem, enfim, a gente tem uma liberdade maior. No ambiente de trabalho, as coisas são diferentes, né? Assim como na igreja, enfim. Nos lugares aí que a gente... a cumplicidade, exatamente, em alguns lugares, tá? Então, claro que é importante que a gente tenha. A criança não tem essa percepção aqui no início da vida. Ela é do jeito que ela é em qualquer lugar, né? Então, se ela quer arrancar a roupa, ela arranca a roupa no meio da rua, se o pai e a mãe, né, não impedir, na escola, em qualquer lugar. Ao longo da vida, ela vai aprendendo que algumas coisas determinados lugares aceitam e algumas coisas não são convenientes. E a gente vai aprendendo isso vivendo, né? Passando pelas experiências, enfim. Até que ponto a personalidade é determinada culturalmente? Essa é uma questão importante, né? Porque remete àquele conflito com a perspectiva biológica. O quanto do que eu sou tem a ver com os meus genes, com o meu material genético que eu recebi, a herança genética que eu recebi dos meus pais, ou tem a ver com o aprendizado que eu tive, com as experiências culturais e sociais que eu fui vivendo ao longo da vida. O que é mais importante? Então, gente, não tem uma resposta única para isso. Eu, particularmente, penso que as vivências culturais, afetivas, elas são mais importantes do que os aspectos hereditários. Eu não estou dizendo que não existam características que podem ser biológicas. Existem. Mas que se o ambiente não favorecer, ou pelo contrário, né, favorecer outros aspectos, há a possibilidade daquela pessoa se constituir de uma forma diferente ou ainda controlar aspectos que talvez não sejam tão saudáveis em termos sociais ou mesmo individuais. Então, eu acho que as vivências, o modo como a pessoa vive, as experiências que ela tem na vida são determinantes para a personalidade. Não sei se vocês concordam comigo. O conceito de personalidade é útil? Por que é útil? Porque é justamente entendendo a personalidade da pessoa que a gente pode, por exemplo, em alguns aspectos, prever o comportamento dela, entender, ajudar no processo de transformação. Para vocês que vão trabalhar com a administração, né, vão fazer gestão de pessoas, de processos e pessoas, entender que existe uma personalidade, que ela é constituída dessa forma tão complexa que a gente está falando aqui, é importante para que vocês possam olhar para essas pessoas talvez de uma forma mais humana, com um conhecimento mais amplo. Por isso que o conceito de personalidade é importante. Ficou claro, pessoal? Tudo isso? Dúvidas sobre essa parte da disciplina? Podemos avançar para o próximo conteúdo? Ótimo. Vocês acham que, assim, com a aula, tá facilitando para vocês compreender? Tá bom assim, do jeito que a gente está indo?
Ok, beleza. Então, pessoal, agora a gente vai partir para a psicanálise, que é uma das abordagens teóricas que a gente vai estudar. A Fernanda diz que tira as dúvidas, isso é importante. Eu sinto também que falta disso quando a gente não se encontra, de saber aquilo que vocês não estão entendendo, enfim. Então, eu vou agora aqui projetar os slides que eu disponibilizei. Vocês viram lá que eu disponibilizei os slides para vocês? Eu coloquei lá, Cleide, dá uma olhadinha que eu disponibilizei, tá? Foi um combinado nosso, no nosso último encontro, assim, e eu disponibilizei lá. Além disso, tem o capítulo, que é importante que vocês leiam, do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, que foi a base para eu elaborar esses slides. Então, aqui, logo no primeiro, né, slide, a gente já tem aqui a figura do Freud, né, que é o clássico que se usa para ilustrar o que seria a psicanálise, que é esse senhor barbudo de óculos, sentado num divã, ou ainda a pessoa num divã e o psicólogo atrás anotando algumas coisas. Então, o senso comum, ele se apropriou muito da psicanálise. Tem muita coisa que vocês vão estudar aqui que vocês já sabem de alguma forma. Ninguém está vendo, pessoal? Só a Fernanda que não está. Vocês não estão conseguindo ver os slides? Ah, beleza. Então, eu vou tentar fechar aqui e abrir de novo. Vocês estão na pasta ainda. Deixa eu fechar. Ixi, agora eu não consigo achar aqui. A pasta para abrir o negócio. Ai, ai. Vamos tentar a partir do Word. Se eu tentando abrir aqui, vai aparecer para vocês. Computador.
difícil, hein? Abre onde a senhora estava, ali, coloca psicanálise, que eu acho que era esse nome que estava, não era? É, mas é que como eu tô... Vai, Lili, que eu tenho que mexer aqui, você tá me atrapalhando. Como eu tô no Word, ele não abre. Eu queria a pasta... Mas dentro daquela caixinha mesmo que a senhora abriu ali, lá em cima do lado direito tem um buscar. Ele busca todos os nomes com psicanálise, independente do formato do O que vocês estão vendo agora? o trabalho. É que aqui aparece para mim as várias opções, só que não aparece nenhum lugar de busca pelo slide. Tá aparecendo só Word. Coloca todos os arquivos lá embaixo, professora, que a senhora mudou para PDF, não foi? No Aqui. inferior direito. Porque aqui não está aparecendo mais para mim aquela caixa de diálogo. Isso, olha, lá em cima tá pesquisar. É só colocar, clica lá em Fafipa, todos os arquivos, e coloca psicanálise lá em cima. Mas não vai estar na pasta de Superior direito. vai estar em outra pasta. Se estiver dentro de documentos, a senhora pode clicar em cima de documentos ali e pesquisar, que ele já pesquisa. Ai, filho. Deu um problema. Não dá. Agora tá tudo preto. Né? Mas, enfim, eu vou falar de um modo geral, sem os slides, porque a gente só tem mais 10 minutinhos. E na próxima aula eu vou resolver isso. A psicanálise, então, é uma das abordagens teóricas, como eu já disse, que vai possibilitar o estudo da personalidade. E aí, no início lá dos slides, a gente tem a ilustração clássica do Freud, né? Como aquele senhor barbudo que fica anotando o que as pessoas falam, as pessoas sentam no divã para falar e fica nesse sentido, assim, a apropriação, né? Da psicanálise no senso comum. Então, a gente vê na novela, quando vai no psicólogo, de alguma forma se associa psicólogo ao divã, que é aquele sofazinho que a pessoa deita, mas, enfim, isso não é de toda a psicologia, isso é da psicanálise. Mas, de alguma forma, ficou aí para todo mundo, para todas as abordagens. E a psicanálise vai ser uma abordagem, uma das primeiras em psicologia, teorias, para explicar o sofrimento mental. O que é o sofrimento mental? Hoje, a gente vive um contexto em que as pessoas reconhecem mais, legitimam mais a existência do sofrimento psíquico. Ou seja, depressão, fobia, ansiedade, enfim. Uma série de doenças que têm sintomas, né, que causam sofrimento para as pessoas, mas que não são de ordem física, são de ordem psíquica, psicológica. Hoje, no século XXI, é mais fácil reconhecer isso, aceitar isso. Quando Freud estava escrevendo lá no século XIX, isso não era concebível. Por quê?
Porque a ciência, a medicina principalmente, ela estava se desenvolvendo com base em experimentos. Então, o objetivo era descobrir a causa orgânica das doenças, ou ainda estudar as doenças que tinham causa orgânica, porque a partir então da intervenção no corpo daquela pessoa, né, com medicamentos ou cirurgias, enfim, você resolvesse o problema, a medicina resolvesse, o médico resolvesse, enfim. Só que existia, como sempre existiu na história da humanidade, e não foi diferente no século XIX, alguns sintomas que desafiaram a medicina, que eram sintomas da histeria, que foi a primeira doença psiquiátrica que o Freud investigou. Por que que essa doença desafiou? Porque era uma doença que as pessoas tinham sintomas físicos, mas elas não tinham comprometimento físico corporal. Ou seja, a medicina não conseguia explicar aqueles sintomas a partir daquilo que estava no corpo da pessoa. Então, por exemplo, Freud vai se deparar lá quando ele vai fazer estágio no hospital psiquiátrico com mulheres, e não existiam só mulheres com histeria, mas mais entre as mulheres. Mulheres que não conseguiam andar, perdiam o movimento da mão, do braço, paralisia de fala, enfim. Podia se apresentar de diversas formas. Mas que quando elas eram submetidas a exames mais detalhados, percebia-se, tá, a pessoa não anda, mas ela não tem problema na coluna, ela não tem problema na medula. Ou seja, o corpo dela tem condição de andar. Então, por que ela não anda? Né? O corpo dela tem condição de movimentar os braços, falando em termos orgânicos. De movimentar. Por que não movimenta? Então, a medicina não sabia o que fazer com essas pessoas. E durante muito tempo, elas foram ignoradas, deixadas de lado como se fossem pessoas que fingiam. E a gente tem até hoje, muitas vezes, um olhar para as pessoas que têm adoecimento psíquico dessa forma. Com a depressão, por exemplo, não é raro a gente ouvir de algumas pessoas que essa pessoa está com frescura, isso aí não é nada não, isso daí é falta de trabalhar. Arrumar um serviço, tomar vergonha na cara, né? Arrumar um serviço que passa. Isso aí é falta de namorado, de namorada, enfim. Uma desqualificação para aquilo que é da ordem emocional e psicológica. Se hoje no século XXI, depois que a medicina, a psicologia, a psiquiatria avançaram tanto, a gente ainda se depara com essas perspectivas, imagina lá no século XIX, quando Freud começa a desenvolver a psicanálise. Então, isso era muito comum. E essas mulheres, então, essas pessoas que apresentavam esses sintomas, elas eram tratadas pela medicina como pessoas que fingiam, dissimulavam, queriam chamar atenção. Só que o Freud, né, ele era um médico que se formou nessa medicina, que buscava, então, a causa, a origem orgânica das doenças, mas que, ao ir fazer como se fosse uma residência, né, num hospital psiquiátrico, ele se depara com a histeria e acha que é válido entender que a medicina tem sim que dar ouvidos àquilo que aquelas pessoas estavam falando, a dar atenção, a realmente investigar e tentar desenvolver, além de uma teoria para compreender, um método terapêutico para cuidar dessas pessoas. Então, ele vai na França estudar com um psiquiatra que se chamava Charcot. E o Charcot, ele também estava dedicado ao estudo da histeria e ele usava o método da hipnose para entender ou investigar a histeria. E aí o Charcot percebeu que quando ele hipnotizava as pessoas que estavam doentes, e a hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência. A pessoa, ela é induzida a entrar num outro estado de consciência. Quando a pessoa estava hipnotizada, o Charcot conseguia fazer com que os sintomas desaparecessem. E aí, com isso, ele comprova realmente que não tem
origem orgânica, mas que existe uma origem mental, psíquica, emocional, ou seja, aquelas pessoas que apresentavam sintomas, elas tinham vivido alguma coisa, alguma situação muito traumática, e a partir dessa experiência elas passaram a ter aqueles sintomas, mas elas não se lembravam dessa vivência. Muitas não conseguiam explicar por que passou até aquela dor, enfim, não fazia sentido racional, consciente, porque essa memória não estava ali na consciência, ela estava em um outro lugar. E esse lugar vai ser chamado pelo Freud de inconsciente. Ou seja, né, a psicanálise vai se voltar para estudar esse lugar que existe no nosso psiquismo, na nossa personalidade, onde estão armazenadas situações, vivências, experiências, pensamentos, enfim, que a gente não sabe, desconhece, mas que tem influência sobre o nosso comportamento atual, tá? Então, eu só vou até aqui nessa aula, que está terminando nosso tempo, e eu vou disponibilizar a 4ª atividade para vocês essa semana, e semana que vem a gente continua, então, falando sobre a psicanálise, e eu vou tentar resolver essa questão aqui dos slides, tá? E eu vou disponibilizar essa aula que está sendo gravada para vocês no YouTube, ok? E aí eu encaminho o link certinho para vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente continua, então, semana que vem. Ok? Boa noite, então.